Amados irmãos, hoje é 1º de julho, que bênção! É o primeiro dia do mês que vamos fazer 1 ano de igreja organizada. A Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, dia 24 agora, vai fazer o seu primeiro ano de vida. É isso que Deus tem feito para nós. E eu quero, em nome do conselho da igreja, em nome do presidente do presbitério de Pinheiros, e em nome de todos os irmãos da nossa igreja, que ajudam com os seus joelhos dobrados no chão a esta obra, para que ela seja dinâmica, pujante e cumpra a sua verdadeira missão, que é evangelizar. Eu quero agradecer muito a vida de todas as pessoas. E durante todo esse mês, nós vamos todos os dias uma mensagem de um pastor, uma mensagem de um irmão, agradecer. E no dia 24 nós vamos fazer um movimento maior. Nessa época de pandemia, é claro que nós não podemos, de forma alguma, nos reunirmos presencialmente, mas não podemos deixar de agradecer a Deus que, a despeito de todas as coisas, Deus tem cuidado de nós. E eu quero falar com você sobre o Salmo 116, que a nossa igreja é um retrato desse salmo. A nossa igreja veio nessa cidade para fazer o que esse salmo diz. O salmo diz que, o salmista fala que eu amo ao Senhor. Olha só, eu amo ao Senhor. E diz o salmista que o Senhor ouve a minha voz. O salmista diz também que ele ama o Senhor porque o Senhor ama a sua voz e ama também as suas súplicas. O salmista está suplicando. E diz que Deus inclinou os ouvidos e fica ouvindo o salmista falar. Enquanto o salmista viver, o salmista está dizendo: o Senhor me escuta. E aí o salmista fala no versículo 3 que tem muitas coisas que são perigosas nesse mundo. Então tem muitas coisas que são angústias. Tem muitas coisas de tribulação. Tem muitas coisas de tristeza. No Salmo 116, versículo 3, fala isso. Então ele ama o Senhor porque o Senhor escuta, porque o Senhor está atento, mas isso não quer dizer que não tenha dificuldades. O versículo 3 fala das dificuldades, só que aí o verso 4 fala que o salmista invocou o nome do Senhor e livrou a sua alma do perigo. Então, sabe, irmãos, a Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico não é a única. Nós estamos falando dela porque hoje é um aniversário que nós estamos começando a comemorar durante esse mês. Ela tem cumprido a sua missão de amar a Deus acima de tudo e do homem falar com Deus, a despeito das dificuldades que sobrevêm sobre os homens. Então diz que o salmista, quando estava com perigo, correndo perigo, era a pandemia do salmista para lá, diz o texto que ele invocou a Deus e pediu para Deus livrar a sua alma e falava que Deus é compassivo. Ele não reclamava de Deus, ele falava: Senhor, o Senhor é compassivo, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso, o Senhor cuida de nós. Eu estava com medo, eu estava prostrado, eu estava perdido, mas o Senhor me salvou. A nossa igreja não está ali para fazer isso com os seres humanos, ela não faz isso com você. A Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico está ali para socorrer, para acolher, ensinando os homens a amarem a Deus, ensinando os homens a buscarem a Deus, mostrando para os homens que, a despeito disso, nós temos pandemia, nós temos dificuldades, nós temos problemas. Mas aí, quando acontece isso, nós rogamos a Deus e Ele vela por nós. E aí diz que a nossa alma volta ao sossego, porque o Senhor nos livra da morte, nos livra das lágrimas, nos livra da queda, nos livra os pés do caminho mau. É isso que a nossa igreja está fazendo, para mostrar isso para as pessoas.
E aí o salmista fala que eu andarei na presença do Senhor. O salmista fala, Senhor Deus, ainda que eu estivesse sobremodo aflito, ainda que eu estivesse sobremodo perturbado, eu quero falar para o Senhor, ó bondoso Pai, o que te darei por tudo que o Senhor tem me dado. O salmista está falando, ainda que essas coisas todas aconteçam, o que eu vou te dar por tudo que você tem me dado? O versículo 12 fala dessa forma, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Sabe, irmãos, eu quero terminar essa abertura dessa série de trabalhos que nós vamos ter durante todo o mês de julho, em horários diferentes, com pessoas diferentes falando aqui, com pessoas simples agradecendo a Deus pela vida da igreja. Inclusive, se você quiser mandar o seu, pode mandar no meu WhatsApp, que nós vamos ter prazer em colocar no ar. Então a Bíblia fala que eu vou sempre estar diante e nos átrios da casa do Senhor. Ou seja, a Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, nós sabemos que Deus mora no nosso coração, que a casa de Deus é dentro de nós. Mas aonde o povo de Deus se reúne é no templo. O templo não é a igreja somos nós. Mas tem um ano que nós organizamos a igreja, e nós nos ajuntamos no templo. Então é lá que a gente se reúne. Os alunos vão para a escola, os universitários vão para a universidade, o mecânico vai para a oficina, o político vai para Brasília, o delegado vai para o distrito policial, o juiz vai para o fórum, e nós que somos adoradores a Deus, vamos para a igreja. É lá o nosso endereço. E obrigado, Senhor, porque um ano de vida a nossa igreja está completando. E esse mês de julho é um mês inesquecível para nós. Louvado seja o teu nome. Obrigado a você que tem estado conosco, e orado conosco, e ficado conosco. Que Deus te abençoe ricamente. E que a graça de Jesus Cristo seja sobre vós, para a honra e glória dele, hoje e para todo sempre. Um beijo de longe, um sorriso de longe e um abraço de longe. Deus te abençoe. Amém.